uma ex-professora substituta de Illinois, passará anos na prisão após ter abusado sexualmente de um aluno de 11 anos. Você sabe que vai ser preso. Eu? Você é a Ali, certo? Sim. Ok. E vai ser por agressão sexual criminosa predatória. Ali Bardfield foi presa em abril passado, após ser confrontada pelas autoridades em casa. Temos as últimas informações do tribunal, incluindo a reação à sua sentença ser significativamente menor do que o Estado estava pedindo. Acompanhamos o caso da Law and Crime. Sou Chris Stewart. Ali Bardfield vai para a prisão. Quando sair, estará no registro de criminosos sexuais para sempre. Vídeo de Bardfield na audiência de sentença, exibido pela WAND Televisão em Decatur, Illinois, a cerca de 3 horas ao sul de Chicago. Bardfield admitiu que abusou sexualmente de um aluno de 11 anos e até tentou culpar a criança pelo que aconteceu durante suas conversas com a polícia. Mas a pena de prisão de Bardfield é bem menor do que a solicitada pelos promotores. Antes de falar sobre a sentença e o que essa agressora sexual disse em sua defesa no tribunal durante a audiência de sentença, eu vou chegar a isso em um momento, mas quero voltar ao dia da prisão dela na primavera passada. Este é o vídeo da câmera corporal dos detetives chegando à casa de Bardfield, e você pode ver que ela nem sempre foi sincera com as autoridades. Agora, parte deste áudio foi editada, por isso você vai perceber que ele some em alguns momentos. Ok. Não podemos atender a porta agora? Oi, como você está? Oi, a Ali está em casa? Sim. Ok. Delegacia do xerife. E estou auxiliando o departamento de polícia. Certo, só vocês e as crianças, certo? E mais alguém? Certo, então é o seguinte. Temos um mandado de busca para a casa, tudo bem? Você sabe, você vai ser preso. Eu? Você é a Ali, certo? Sim. Ok. E vai ser por agressão sexual criminosa predatória. Aliciamento. Então estamos aqui para conferir e pegar o que precisamos da casa, certo? Para quê? Sim. Então eu vou conversar mais com você sobre isso em um segundo, ok? Na verdade, se vocês quiserem entrar e começar a fazer isso, nós vamos ter que seguir vocês lá dentro, porém... Você percebe que Bardfield age confusa, sem entender por que os detetives estão em sua porta a acusando de abuso sexual e aliciamento. Isso ocorre às 16h30 do dia 3 de abril de 2024. No dia anterior, os detetives dizem que um menino de 11 anos foi até a delegacia com os pais, dizendo que Bardfield, sua professora da 6ª série, o agrediu sexualmente. Bardfield atuava como professora substituta de longo prazo em uma turma da 6ª série no sistema escolar de Decatur, Illinois. Ela passava aquela vibe de professora divertida nas redes sociais. Aqui está ela no TikTok, em um vídeo com uma menina jovem. Antes de ser preso, os delegados disseram que o menino de 11 anos entrevistou um especialista. Os delegados também coletaram um kit de exame de agressão sexual da vítima. Documentos judiciais afirmam que, na porta de casa, Bardfield negou ter feito sexo com o menino. O áudio foi editado. E, neste momento, você ouviu o detetive dizer que eles tinham uma quantidade considerável de evidências, incluindo uma conversa que Bardfield teve. Agora, ele provavelmente se refere à conversa que Ali Bardfield teve com o menino após sua entrevista forense, na presença da polícia e dos pais. Foi por texto, voz e FaceTime. Eles relatam que Bardfield mencionou anticoncepcional e gravidez nessas conversas. Bardfield também disse ao garoto para apagar as mensagens de texto. E então eles passaram para uma ligação telefônica. Durante isso, Bardfield disse ao garoto que ela não podia engravidar. E, novamente,
Vale notar que ela conversa com uma criança de 11 anos. A polícia afirma que em 29 de março de 2024, Bardfield levou um aluno da sexta série à sua casa para o que chamou de um encontro para brincar. A mãe notou que o filho mudou de comportamento após a visita. Segundo a polícia, a mãe checou o celular e redes sociais do filho. Ao conversarem mais, ele revelou que Bardfield o havia abusado sexualmente. Segundo relatos, Bardfield não apenas teve relações sexuais com o garoto, como também enviou $700 para ele pelo Cash App. Ela comprou para ele fones de ouvido que custaram mais de $400 e enviou fotos nuas para ele no Snapchat. Veja o momento em que Bardfield é levada. Depois, a história fica ainda mais chocante. Você vai levar meus filhos? Não, vou conversar com você sobre isso aqui. Ai, meu Deus. Não, mas escuta. Nós vamos te dar como você cria seus filhos e o resultado. Eles são a minha vida. Eu entendo. Bardfield entra em um carro da polícia para falar com os detetives. O áudio desta parte da câmera corporal foi editado, mas, de acordo com os documentos judiciais que temos, foi isso que ela disse. Inicialmente, ela negou ter feito sexo com o garoto, mas o detetive afirmou ter visto as fotos nuas que ela enviou para ele no Snapchat. Quando perguntaram por que ela faria isso, essa professora, na casa dos 30 anos, respondeu, abre aspas, ele ficava pedindo, pedindo e pedindo, e não me deixava em paz. O documento diz ainda que a vítima enviou fotos explícitas para a professora. No vídeo da câmera corporal, com áudio editado, vemos momentos na viatura em que policiais expõem suas suspeitas sobre Ellie Bardfield, mensagens de texto, fotos nuas e ligações ouvidas entre ela e a vítima. Você percebe a linguagem corporal de Bardfield ao pôr a cabeça entre as mãos. É notável que Bardfield tenta dizer que esse garoto deu em cima dela. No fim desta conversa, Bardfield é perguntada como se sente sobre o que ouviu. E ela responde, abre aspas, eu tenho meu diploma em Justiça Criminal. Estou no meu programa de mestrado. Não é assim que eu quero que minha vida seja. Mas eu não queria que a vítima se sentisse desconfortável como eu me senti desconfortável. Tentei agir como se nada tivesse acontecido e só estar lá para ele. No final da conversa na viatura policial, a polícia disse que Bardfield ameaçou tirar a própria vida. Ela foi algemada e levada para a cadeia do condado. A partir daí, Bardfield foi detida sem fiança. Em agosto, Bardfield admitiu ter abusado sexualmente do garoto. O Estado pediu pena máxima de 40 anos nesse acordo, em vez dos 60 anos que ela enfrentaria se fosse considerada culpada no julgamento. Isso nos leva a esta semana, quando Bardfield descobriu seu destino. Um juiz a condenou a 10 anos de prisão, dos quais cumprirá 85%. Em seguida, ela cumprirá 3 anos de liberdade supervisionada obrigatória. Bardfield ficará para sempre no registro de criminosos sexuais. Bardfield também recebe crédito pelos 307 dias que ficou preso desde sua detenção. Ao confessar, ela renunciou ao direito de apelar. Bardfield também falou ao tribunal. Sinto muito de coração por ter machucado essa pessoa. Queria voltar no tempo para mudar minhas ações, mas não posso. Elas me assombram sempre e nunca vão me deixar. Eu assumo total responsabilidade. Há um processo pendente contra o Distrito Escolar Público de Decatur, movido pela vítima e sua família. Eles dizem que o ocorrido não foi um caso isolado. Veja o que o advogado falou. O que eles realmente querem que aconteça é que outras crianças e outras famílias que possam ter sido vítimas dos atos dessa mulher
se sintam confiantes de que, se denunciarem, nós podemos, sabe, responsabilizar o distrito escolar pela falta de supervisão que permitiu que a senhora Barfield cometesse esses atos. E a família acredita que existem mais vítimas de Allie Barfield? Eu não posso falar diretamente pela família. Houve informações que vieram à tona, algumas das quais foram incluídas na denúncia contra o distrito escolar, que levam-nos a acreditar que pode haver mais vítimas da senhorita Bartsfield e que provavelmente há mais vítimas de abuso e assédio por parte de funcionários do sistema de escolas públicas de Decatur contra alunos. Ao ser preso, Barfield afirmou que não havia mais vítimas no caso. É importante lembrar, no entanto, que ela também disse que não havia abusado sexualmente do garoto até ser confrontada com provas que mostraram que isso era mentira. Recebemos agora o ex-promotor de crimes sexuais, Dan Shore. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Nós, frequentemente, falamos sobre casos, infelizmente, envolvendo professores e alunos e, neste caso, acabamos de saber, provavelmente há cerca de meia hora, que Allie Barfield vai pegar 10 anos de prisão. Compare isso aos 40 anos pedidos pelos promotores e aos 60 que ela poderia receber se fosse julgada e considerada culpada. E 10 anos com 85%, o que acha da decisão do juiz? Isso é consistente com o que vi em outros casos. Sou ex-promotor de crimes sexuais e processei casos envolvendo professores, além de investigar má conduta em instituições de ensino e abuso sexual cometido por professores. Então acho que é consistente. Ela não tinha antecedentes criminais significativos que a fizessem receber uma sentença mais longa. Ela queria receber liberdade condicional. O juiz rejeitou isso há uma década. Não é o que a promotoria queria, mas é muito tempo de prisão e ela deve cumprir 85% disso. Após cumprir a pena, ela ficará 3 anos sob supervisão e terá que se registrar como agressora sexual para sempre. Então essa é uma sentença significativa. Destaco isso porque, ao ver só os números, pensamos, pediram 40 anos e ela pegou 10. Aí você pensa, o que fez nos últimos 10 anos? Quero dizer, passar esse tempo todo na prisão não é algo que deva ser ignorado como se não fosse muito tempo na vida de alguém. Em Illinois, cumprem 85% da pena. A sentença é dada, mas a pessoa só cumpre esses 85%. Por que não dizer logo que vai cumprir 8 anos e meio de prisão? Isso ocorre em muitos outros lugares também. Fui promotor de crimes sexuais em Nova York, onde as sentenças eram assim. Muitas vezes, isso serve como um incentivo. Se alguém não se comportar na prisão, existe algo pendente sobre ele que pode aumentar a sentença. Então, esses 85% geralmente dependem de a pessoa ser um detento exemplar e não causar problemas enquanto está presa. 85% de 10 anos é 8 anos e meio. Ela já ficou presa por cerca de 1 ano e meio, então teria crédito por esse período. Então, ela provavelmente vai cumprir mais uns 7 anos, mais ou menos. E acho que também é importante considerar que ela tem 34 anos de idade. Então, esses são realmente os melhores anos da vida de uma pessoa. O final dos 30, começo dos 40, e ela vai estar presa durante esse período. Sim, e eu sei que ela é mãe, e você pensa nos anos que vai perder. E eu sei que muita gente vai olhar para essa sentença e ficar frustrada. Mas o que eu estou dizendo é que os anos que alguém perde na vida porque vai estar na prisão, e pelo resto da vida dela, ela vai estar no registro de criminosos sexuais. Ela terá 3 anos de liberdade supervisionada, conforme as anotações da sentença que recebemos. O que isso realmente implica? Porque quando você está no registro de criminosos sexuais, você já está sendo monitorado pelo resto da vida de qualquer jeito. Certo. A questão é que às vezes você está no registro, mas a pergunta é, o quanto você realmente está sendo monitorado? O registro vai te incluir em uma lista pública de criminosos sexuais. Normalmente há restrições sobre onde você pode morar, onde pode trabalhar, mas muitas vezes a próxima pergunta é, quem está monitorando isso? Quem está verificando isso? Então, ter supervisão pós-libertação como criminoso sexual geralmente significa que haverá algum agente que vai se encontrar regularmente com ela, conversar com ela, acompanhar o que ela está fazendo, se ela está trabalhando, onde está morando. Se houver qualquer coisa que esteja prestes a violar isso, esse agente deve acompanhar e impedir que aconteça. Então, há muito mais rigor na aplicação dos critérios do que para alguém que não tenha supervisão pós-libertação.
Frequentemente, em casos como este, ou quando alguém faz um acordo judicial ou vai a uma audiência de sentença, há declarações de impacto da vítima. Pode haver alguém falando em nome do réu. O réu pode fazer uma declaração. Acho curioso que, mesmo após a declaração, o juiz leve cerca de 2 minutos e faça comentários preparados. Quanta influência as coisas que as pessoas dizem no tribunal naquele dia realmente têm na decisão do juiz? Acho que o mais importante geralmente vem da vítima. Então, se a vítima ou a família da vítima naquele dia pede clemência ou pede uma punição severa, isso pode ser um grande fator para o juiz. O juiz normalmente já conhece o caso antes da sentença e sabe o que a acusação e defesa vão solicitar. Às vezes recebem declarações antecipadas da vítima e de impacto. Acredito que muitos juízes já sabem a sentença antes do dia do julgamento. Mas eu já vi declarações de impacto da vítima que podem realmente ser persuasivas de uma forma ou de outra, porque os juízes não são obrigados legalmente a seguir o que a vítima quer, mas muitas vezes isso é um fator importante na hora de determinar qual sanção e sentença aplicar. E só de olhar para esse caso e a idade da vítima já é algo muito chocante. Lidamos com histórias chocantes, mas ver um menino de 11 anos... Não que vítimas mais velhas sejam menos importantes, mas um menino de 11 anos é muito jovem. Em um caso como esse, qual é o peso da idade da vítima? Como isso influencia na decisão do juiz sobre qual será a punição para o responsável? Claro. Como você disse, qualquer vítima de abuso sexual enfrenta traumas e muitas vezes isso vai interferir gravemente na vida dela, especialmente nos relacionamentos com outras pessoas. Mas nós vimos que quanto mais jovem a pessoa é quando sofre abuso sexual, mais profundo pode ser o impacto, porque ela ainda não teve outras experiências saudáveis em sua vida. E isso é uma experiência formativa muito importante para alguém mais jovem. Então, certamente alguém com 16, 17 anos ainda terá efeitos graves de algo assim, mas alguém com 11 anos que está apenas começando a interagir com as pessoas, além de ser uma criança pequena, passar por abuso sexual por parte de um professor, alguém em quem a família confia para cuidar dela. Havia encontros em que essa criança de 11 anos ia brincar na casa do professor. Isso é algo que a lei geralmente reconhece como merecedor de uma punição mais severa, porque é um crime mais grave quanto mais jovem a pessoa for. Mesmo que todos esses casos sejam horríveis, quanto mais jovem a pessoa for, maior a probabilidade disso ter um efeito ainda mais severo pelo resto da vida dela. Para a promotoria, é difícil saber o que sentem agora. Tenho certeza de que cada promotor é diferente. Mas se você observar, eles tinham muitas provas nesse caso, ligações, mensagens de texto e diversas informações. A vítima era muito jovem. Aqueles de fora, que não tinham nenhum envolvimento nisso, como eu, poderiam dizer: vocês pegaram essa pessoa em flagrante. Vocês poderiam ter dado 60 anos de prisão para eles. No final, ela vai cumprir 10 anos de prisão, o que ainda é uma sentença significativa. Se você pede 40 e consegue 10 como promotor, não pensaria que talvez fosse melhor ter levado a julgamento do que fazer acordo. Isso também depende do que eles admitiram. Eles confessaram a acusação mais grave? E se for o caso, muitas vezes há menos discricionariedade por parte do promotor para impedir um acordo. Então, eu não tenho uma resposta para isso, mas certamente acho que um promotor vai considerar isso uma condenação e sentenças significativas. E às vezes os promotores pedem ainda mais tempo porque acreditam que isso é o certo, mas muitas vezes sabem que não vão conseguir essa pena aumentada quando pedem por ela. Mas eles podem achar que é o certo a se fazer e também querem adotar uma postura firme no tribunal. Então acho que às vezes os promotores dizem isso, mesmo sabendo que no final das contas o juiz não vai conceder isso. Eu ficaria surpreso se a promotoria se surpreendesse com essa sentença. E quando se trata de se registrar como agressora sexual, no dia em que ela sair da prisão, ela já estará no registro. Como será a vida dela a partir daí? Há muitas restrições. Você é limitado em onde pode trabalhar, morar e ir. Você é proibido de ir a qualquer lugar onde possam haver crianças. Então, escolas, parquinhos, talvez outros locais de reunião. E dependendo da comunidade em que você está, pode haver pouquíssimas opções de onde você pode ir, onde você pode morar. Além disso, é um registro público. Então as pessoas podem pesquisar quais pessoas em seu bairro são registradas como criminosos sexuais. Então isso é algo que, pelo resto da vida dela, outras pessoas podem descobrir.
Hoje, com as redes sociais, a notícia se espalha rapidamente. Isso fará com que, pelo resto da vida, as pessoas saibam que ela é uma criminosa sexual registrada e descubram o motivo. Essa será uma marca de Caim que ela carregará para sempre, mesmo após o fim da supervisão pós-libertação. Eu não tenho certeza de como está a situação da guarda dos filhos dela, mas quando alguém é registrado como criminoso sexual e tem filhos, e se essas crianças ainda têm menos de 18 anos quando ela sair da prisão, quero dizer, como isso influencia no quanto ela pode ter acesso a esses filhos. Após a liberação, ocorre uma avaliação. Como dito, ela tem sentença de 10 anos. Parece que ela vai cumprir mais ou menos mais 7 anos, se você considerar os 85% que ela tem que cumprir, menos o tempo já cumprido. A supervisão após a libertação incluirá: ela terá a guarda. Quem mais pode assumir a guarda? Se houver outro pai, avô ou familiar, quem cuidará disso? Enquanto ela estiver presa, as crianças provavelmente continuarão sob responsabilidade delas. Então, acho que esses já são fatores que algum tribunal vai ter que decidir. Provavelmente um tribunal de família vai ter que decidir quem fica com a guarda, né, quando ela for solta. E quando penso nesse caso, nós tínhamos imagens da câmera corporal do momento em que ela foi presa. E depois havia relatórios policiais dizendo que ela realmente culpou a vítima. De acordo com esses relatórios, mesmo o menino tendo apenas 11 anos de idade. Nesses tipos de casos que você já processou, em que há uma professora significativamente mais velha que a vítima, quão comum é ver elas culpando a vítima e não assumindo a responsabilidade. No momento desta gravação, não sabemos qual foi a declaração dela hoje no tribunal antes da sentença, mas, pelo que disse inicialmente ao ser presa, parecia culpar bastante a vítima. É muito comum. Nunca vi isso dar certo, mas é comum pessoas flagradas e que não podem negar relações com alguém mais jovem culparem a vítima. Às vezes, não fazem isso por acreditarem que serão considerados inocentes, mas para tentar reduzir a sentença, alegando fator atenuante. Isso ocorre mais quando a vítima tem 16 ou 17 anos e o agressor afirma que o jovem iniciou o contato sexual, o que quase nunca funciona. Mas culpar uma criança de 11 anos, especialmente por alguém de 30, é totalmente absurdo. E também, de acordo com a lei, é um crime de responsabilidade objetiva, o que significa que se uma pessoa é maior de idade e a outra é menor de idade e elas têm relações sexuais, isso é ilegal. Não importa o que a pessoa mais jovem fez em termos de sugerir que estava de acordo com isso, porque por lei ela é incapaz de consentir. Portanto, é não consensual, não importa o que a pessoa mais jovem diga. E se ela tem 11 anos, é ainda mais absurdo considerar isso um fator. E para as pessoas que estão, ou talvez seja a primeira vez que vem, sabe, eu e você falando sobre esses casos, e infelizmente nós já falamos sobre alguns casos difíceis, sempre surge a dúvida de como isso acontece. Como alguém que está em uma posição de poder, como um professor que está educando jovens, acaba cometendo abuso sexual, como neste caso. E como você, eu acho, faz sentido dessas histórias e de como elas simplesmente continuam acontecendo? Bem, eu acho que tem muito a ver com confiança e com a violação dessa confiança, porque as pessoas geralmente têm medo de estranhos machucarem seus filhos. Na maioria dos casos que investigo ou processo, envolvem pessoas conhecidas em posições de confiança. De modo geral, se uma criança de 11 anos procura uma professora de 34 anos para passar um tempo, dificilmente os pais teriam motivos para desconfiar. Parece um ambiente seguro, com alguém conhecido, confiável e educadora. Seria impensável imaginar essa pessoa abusando sexualmente de seu filho de 11 anos. Acho que é difícil para os pais preverem quando pessoas de confiança sem histórico anterior violam essa confiança, já que precisam de outros cuidadores para ajudar. É preciso confiar nos outros para criar os filhos, pois não dá para fazer tudo sozinho como pai. E então, se alguém viola essa confiança, é realmente difícil antecipar isso e impedir que aconteça. E eu sei que a gente fala muito sobre isso, e falamos nesta entrevista, sobre o tipo de impacto duradouro que isso terá na vida de uma vítima, especialmente alguém que tem 11 anos de idade. Acho que muitos podem simplesmente dizer: sim, haverá trauma em suas vidas, mas quero dizer especificamente como é esse trauma para sobreviventes de abuso sexual anos depois.
mesmo quando alguém foi condenado, quando há justiça nesse sentido. Mas qual é o trauma que você normalmente vê em jovens que são vítimas em histórias como essa? Sim, há vários fatores e cada vítima é única, mas algumas semelhanças que eu vi no meu trabalho são: primeiro, essa é a introdução de uma criança de 11 anos à atividade sexual. Pense em como todos, ao amadurecer e aprender sobre sexo de forma saudável, desenvolvem habilidades interpessoais e relacionamentos. Agora, imagine que, aos 11 anos, sua introdução ao tema seja o abuso sexual por um professor de confiança. Isso pode afetar seus relacionamentos pelo resto da vida. Espero que não, mas isso é certamente algo que eu já vi nos meus casos. E ainda tem o trauma da violação física por parte de um adulto em quem se confiava, quando se era indefeso enquanto jovem. Essas são coisas que as pessoas carregam consigo. E eu já vi pessoas realmente muito mais velhas, adultos, até idosos, que ainda estão pensando e processando o abuso sexual que sofreram quando eram crianças. Isso é trágico, mas infelizmente muito comum. Sim, incrivelmente trágico. Dan Shor, eu sei que você escreve sobre histórias como essa e você lançou um novo livro. E é sempre ótimo informar as pessoas sobre onde elas podem encontrar isso. Claro, meu romance mais recente, Open Bar, aborda má conduta sexual em universidade envolvendo estudantes menores de um programa esportivo juvenil. Baseio-me na minha experiência como investigador e promotor de crimes sexuais. As pessoas podem saber mais buscando Open Bar na internet ou me seguindo no Substack. Eu tenho uma coluna sobre esses assuntos. Tudo certo, Dan Shor, ex-promotor de crimes sexuais. Ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por vir. Obrigado por me receberem. Isso é tudo para o On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube, o Spotify. Eu sou Chrissy Stewart. Nos vemos na próxima vez.